Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita. Nós estamos dando início a mais um podcast, Liderando com Bita. Vocês sabem que para se inscrever e assistir às nossas entrevistas, basta que curtam e se inscrevam no YouTube e no Spotify. Nossa convidada hoje é Maria Aparecida da Silva. Maria Aparecida, ela tem formação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em Gestão Hospitalar pela PUC do Paraná e pós-graduado em Gestão Contábil e Financeira pela Universidade Estadual de Maringá. Ela exerce as funções de contadora, responsável por recursos humanos e pela área fiscal na Nutribom Doces de São Tomé, no Paraná. Tive a oportunidade de conhecer Maria num programa de desenvolvimento de pessoas na cidade de Cianorte e tenho grande interesse em ouvir a experiência dela. Maria, seja bem-vinda. Olá, Bittencourt, agradeço pelo convite. Ótimo. Eu gostaria muito que você conversasse conosco, de uma forma bem tranquila, sobre como é que você enxerga, como gestora, como líder, respondendo para uma empresa numa cidade relevante como é Cianorte, que eu tenho a oportunidade de conhecer. Conheço desde que ela só tinha 3 unidades têxteis. Então, queria que você me transmitisse para nós e para quem está nos ouvindo qual é a sua percepção do perfil de liderança que cabe hoje no cenário produtivo. Como é que você vê hoje os nossos líderes, comparando com os líderes tradicionais? Na realidade, a Nutribom ela está sediada no município de São Tomé, que está a 15 quilômetros, de Cianorte. Uma cidadezinha com um pouco mais de 5 mil habitantes, a 15 quilômetros de Cianorte. Bem, nós vemos aí, a gente passou por um período bem crítico, primeira fase econômica um pouco delicada, depois todo esse período de pandemia, que dificultou bastante a realização do trabalho. No meu ponto de vista, a liderança ela precisa ter como base o respeito, a empatia pelo colega de trabalho, saber ver, ouvir, analisar, para que se possa conduzir uma equipe. Eu procuro trabalhar muito com a realidade, às vezes eu acabo sendo um pouco realista demais. Eu gosto de caminhar junto a razão e a emoção e trabalhar de modo que a gente não cometa injustiça. Analisar o contexto geral, porque não dá para ver pontos isolados, principalmente no contexto de hoje, depois de tantas dificuldades, depois das pessoas terem passado por tantos momentos difíceis e que refletem no dia a dia ainda hoje, principalmente quando a gente trata da parte emocional do colaborador. Uhum. Então, assim, a gente parte pelo princípio do respeito, para seguir adiante. Muito bom. Respeito é uma palavra forte nessas horas, né? Sim. Agora, me diga o seguinte, Maria, se você, conduz, eu falei em Cianorte, mas realmente é um erro, e eu ficava em Cianorte porque eu trabalhava em São Tomé, junto lá com o pessoal. A nossa referência é Cianorte, exatamente. Eu trabalhava praticamente fazendo trabalho lá na usina Santa Terezinha. Mas eu queria saber de você o seguinte, dentro desse cenário, quer dizer, dessas mudanças, que hoje fala-se muito em respeito, que é a palavra-chave da liderança. Sim. Que o professor Rancharan, de Harvard, trouxe, respeito e não temor. Mas nós mais antigos, eu sou um deles, viemos de uma geração onde que o respeito era substituído pelo temor, pelo medo, o medo do chefe. Em vez de respeito ao chefe, você tinha medo ao chefe. E como é que você, como responsável pela área, por áreas-chave da empresa, como é que você vê essa transição do medo pelo respeito? Como é que líderes se comportam e como é que liderados conseguem descobrir o caminho? Tudo parte da sua conduta, da forma como o profissional age. Se eu
tem uma conduta que impõe o medo, a gente sai do respeito, né? A intenção de tudo é que ambas as partes se respeitem. E para que isso aconteça, eu preciso me dar o respeito. Então, automaticamente, o colaborador vai me respeitar, vamos seguir regras que nem sempre são agradáveis, mas que precisam ser seguidas, e independente da forma ou da ação que eu precise vir a ter, vamos seguir em harmonia. Vai ser entendido que aquela decisão, aquela atitude naquele momento foi necessária. Vou citar um exemplo. Já aconteceu algumas vezes de precisar fazer dispensa por justa causa, por inúmeros motivos. E, né, graças a Deus, a forma como foi conduzida a situação, as pessoas me encontram na rua e mantêm aquele respeito, me cumprimentam, me tratam bem. Se fosse na base do medo ou na falta de respeito em si, seria diferente, seria agressivo, né? Então, assim, você vai agir comigo da forma como eu vou agir com você. Sem Se eu dúvida. quero ser respeitado, eu preciso me dar o respeito. Eu Aham. preciso saber ouvir. Eu Isso. preciso saber analisar. Eu não posso tomar uma decisão baseada na informação que me chega. Perfeito. Né? Eu ouço e recebo a informação, mas eu preciso estar ligada ao todo, avaliar todos os pontos, porque é preciso ter muito cuidado quando a gente lida com a rotina das pessoas. Né? Porque num coletivo existem situações e situações. Então a gente precisa saber ouvir, observar, eu gosto muito de observar, e daí sim tomar uma decisão, né? Sempre procurando não ser injusto, né? Porque assim, a gente não pode agir de uma forma que a gente não queira que ajam com a gente. Sem Então dúvida. é ter a empatia, né, pelo colega. É se colocar no lugar dele, né? Antes de tomar uma decisão e simplesmente tomar. Porque por mais que seja uma empresa, nós estamos lidando ali com a vida de famílias. Eu não tenho 180 colaboradores. A gente tem ali sob a nossa responsabilidade 180 famílias, principalmente porque nós estamos num município pequeno, de pouco recurso, onde a empresa hoje é o carro-chefe, vamos dizer assim. É a empresa que mais emprega. Então, é preciso ter muito cuidado, né? E eu não lido só com a relação ali profissional. Sempre que é possível, a gente procura também agir no externo, tipo, o colaborador não está bem, está precisando de uma assistência. Então, a gente tem um acesso mais fácil. Então, a gente procura olhar diferente, procurar ajuda para o colaborador. Né? E aí isso vai inspirando confiança também. E com isso, o trabalho, que é um trabalho complicado, né? A gente trabalha muito com muitas situações, com prazos, são muitos fatores. Então, a partir do momento que eu ganho essa confiança, fica mais leve. Sem dúvida. Fica mais fácil de se conduzir. Perfeito. Você tocou num assunto que é chave. Eu me lembro de 2 episódios muito interessantes, que é esse de você viver numa atividade empresarial, numa comunidade reduzida, né, que se mistura a vida social. Eu me lembro de um exemplo acontecido em Paranacite, né, onde, me dirigindo para a usina com um dos diretores, no meio do caminho encontramos um carro enguiçado. Era uma sexta-feira. E era um carro de um profissional, um supervisor. E o diretor parou o carro, perguntou: o que está um problema aqui no motor, não sei consertar. E o próprio diretor foi lá, mexeu e o carro andou. Quando voltamos para o carro dele, ele disse assim: esse vai ser o meme do fim de semana. O diretor que ajudou peão a consertar seu carro. Ninguém vai falar nisso. Não deu outra coisa, né? Foi o assunto da roda. E quando eu trabalhava na Aracruz, era a mesma coisa. Embora a Aracruz fosse uma multinacional, eu vivia numa comunidade de, sei lá, 5 mil pessoas. Então, e eu era superintendente. Quando eu chegava na pizzaria para comer uma pizza na sexta-feira, o dono da pizzaria dizia: sua mesa está reservada. Eu sequer tinha reservado uma mesa. Quando eu entrava na fila da balsa, o cara fazia sinal assim. Aí você pergunta: mas você aceitava? Era tão bom, né? Era um conforto tão bom, a gente acabava aceitando. Como é que é conviver com essa realidade? Você acabou de dar 2 exemplos interessantes.
não são 180 pessoas, não são 180 empregados, são 180 famílias. Qual é o sentimento? Quer dizer, é andar numa corda bamba? É um processo de tensão permanente vivenciar essa experiência, na sua percepção? Na realidade, assim, como acaba sendo, né, uma corda bamba, porque não depende apenas da nossa vontade, das nossas ações, né? A gente trabalha com o universo externo, né, conduzindo as situações, principalmente nesse momento que a gente está tentando recuperar todo esse período aí que foi muito delicado, né, da questão da pandemia. Mas, né, por se tratar de uma cidade pequena, então a gente acaba tendo mais conhecimento das pessoas, né? Certo. Eu sou nascida e criada em São Tomé. Venho quando estou aqui há mais de 8 anos, mas antes eu trabalhei 17 anos na área de saúde, que é uma área bem delicada. Então, acaba que, né, essa junção da experiência de saúde foi muito importante aqui também, principalmente nesse período de pandemia, né, que a gente teve um surto na empresa. Então, acabou que a gente vivenciou um pouco da experiência da área de saúde e conseguiu manter, né? Porque foi um período bem difícil. Então a gente lida constantemente com essa corda bamba, né? E a gente precisa ter o equilíbrio para manter, porque nós estamos lidando com o próximo, né? Perfeito. Então, assim, é um trabalho complexo, porém, do meu ponto de vista, da minha pessoa, é um trabalho que eu amo fazer. Né? Lidar com as pessoas precisa, acima de tudo, gostar. Porque a profissão ela tem os pontos negativos, né? Como qualquer outra. Porém, quando a gente faz com sentimento ali, que a gente coloca amor no trabalho, ele flui melhor. E a equipe faz isso acontecer. Porque não é um Isso. trabalho da Maria RH. Todos os meus colegas fazem com que o meu trabalho aconteça. Eu só consigo executar a minha função porque eu tenho a parceria constantemente de todos eles. Pode ser que um ou outro, não goste da pessoa Maria, mas eles têm por mim respeito, assim como eu tenho por eles. E tem essa questão da confiança. Sem dúvida. Então, o meu trabalho, né, no setor de RH, porque a gente não coordena, a gente executa o setor, né? Em tudo, desde recrutamento e seleção, controle de pontos, fechamento de folha, e-social, enfim, todas as rotinas. E o meu trabalho ele só acontece porque eu tenho todos os colaboradores trabalhando em conjunto comigo. É um Perfeito. trabalho de equipe. O RH não funciona sozinho. É a Maria com toda a equipe da Nutribol. Mas, de novo, vou pegar uma deixa sua, essas deixas que você me dá são excelentes, porque você mostra o seguinte: Domênico de Masi dizia: fazer o que gosta é privilégio de muito pouca gente, mas gostar do que faz é obrigação de todos. Aí eu perguntaria a você, eu pergunto a Maria, dentro desse universo de responsabilidades que você tem, numa cidade pequena, eu vivenciei isso quase 5 anos aí com a Ana Lúcia Pintinha, e me lembro muito bem o que era isso. Depois na Aracruz, eu perguntaria a você, do que efetivamente você, Maria, profissional, ser humano, mulher, gosta? E o que você não gosta na sua atividade, no seu dia a dia? Quando eu digo não gosta, é alguma coisa que você, na primeira oportunidade, que tiver força ou instrumentos, você até mudaria. Mas é a sensação de que poderia ser melhorado. O que gosta e o que poderia ser melhorado, na sua percepção? De um modo geral, as minhas atribuições, eu gosto no contexto todo. Eu diria assim, hoje, falando em termos de RH, o que, o que me toca em fazer e que me deixa muito mal é uma rotina, que é o momento da dispensa de um colaborador. As Todos nós. atribuições são todas as atribuições, elas são necessárias de acontecer, fazem parte da função,
Mas no momento da dispensa, independente da reação do colaborador, para mim é o momento mais difícil. Certo. Preciso executar, porque faz parte da Aham, minha função, né? sem dúvida. Mas esse momento é difícil, porque eu vou além. A gente vai pensar lá na frente. E depois, né? Ah, vai receber ali a rescisão, vai passar pelo período de seguro, mas e o depois chega. É verdade. Então, independente da reação da pessoa, esse momento para mim é muito difícil. Uhum. De uma forma geral, eu gosto das rotinas que eu executo e acho que a gente tem que manter um constante aprendizado. Eu aprendo todos os dias e deixo essa abertura para que os colegas cheguem em mim e falem: isso poderia ser feito assim, Maria, acho que o resultado seria melhor, mas acredito que a gente sempre pode estar melhorando, né? Como eu não faço apenas a rotina de RH, a outra rotina que eu faço também, que é o setor de tributação, parte fiscal, eu também gosto, porque eu sou meio acelerada, né? Sou meio ligada na tomada. Então, essas rotinas 220. acabam. Exatamente. O pessoal fala onde é que desliga, né? Então, as minhas rotinas, de um modo geral, Aham. eu acho que assim, tem esses pontos, igual o que eu citei da dispensa, que para mim é muito difícil, independente da situação, porém faz parte da minha rotina e eu preciso executar, assim como eu executo todas as demais, mas eu realmente tenho prazer pelo que eu faço. Ótimo. Porque, assim, a gente tem muita rotina externa, né? A gente trabalha bastante para o governo, vamos dizer Uhum. assim, né? Com cumprimentos de prazo e tudo mais. E lidar com a pessoa, com os colegas, realmente eu gosto bastante. Porque eu aprendo com eles, porque às vezes, né, acontece de eu não estar num dia muito bom e alguém me procura com uma situação ali difícil. E aquilo me faz bem quando eu Uhum. consigo ajudar um pouquinho que seja, sabe? Então, de um modo geral, tem os pontos que para mim é difícil de executar, mas eu gosto da minha função, assim. Ótimo, muito bem colocado. Agora, um outro detalhe que eu até comentei com você um pouquinho antes, que é um dos temas de meu interesse. O fato de você ser mulher já é um grande incentivo à minha pergunta. Mas como é que você vê, no contexto atual da Nutribom e no contexto geral das empresas com as quais você convive, como é que você vê a liderança feminina? O papel da mulher. A frase dos tempos atuais é: a mulher deve estar onde ela quer. Perfeito. Bato palma. Sim. Sempre trabalhei com equipes femininas, eu me dei muito bem. Mas eu perguntaria a você, como é que você vê na sua realidade e no cenário que você olha pela sua janela, como é que você vê a liderança feminina hoje? Tem tido uma crescente considerável, né? Aqui Uhum, na minha realidade, eu não tenho problemas. A gente tem. A maioria do nosso quadro é composta por mulheres, mas a gente tem as equipes da distribuição, que são os motoristas, que são todos homens, tem os colegas do administrativo, a direção é toda, né, são homens, eu, enquanto mulher aqui dentro, não tenho dificuldade nenhuma em executar a minha função, porque eu volto um pouquinho lá atrás, eu venho da base do respeito. Todos eles me respeitam, eu os respeito, e a gente trabalha como equipe de forma bem tranquila e bem, uhum, né, bem entrosada. Falando aqui da cidade, né, a gente vê várias outras mulheres em lideranças, seja de empresas, seja de setores públicos. A maioria hoje são mulheres e uhum. conduzem muito bem suas atribuições. Então, penso que, independente de homem ou mulher, se o profissional faz com comprometimento, com dedicação, ele pode executar a função em qualquer empresa, em qualquer lugar, Perfeito. né? É preciso, principalmente às vezes tem aquela, porque é mulher, não vai conseguir lidar com a equipe que é masculina. Não, eu nunca tive esse tipo de problema, né? A área médica, por exemplo, é um pouco delicada de se lidar. E eu
tenho, né, não só tenho que agradecer o que eu pude aprender com eles e o que eu aprendo com os meus colegas hoje. Perfeito. Então, assim, o fator de eu ser mulher não me dificulta em nada a execução da minha função, muito pelo contrário. Excelente. Agora me diga o seguinte, nós temos 5 minutos finais, eu diria o seguinte, você como líder, como gestora, como responsável por uma empresa dentro de uma pequena comunidade, que recado você daria para quem está começando a liderar agora? Você diria alguma coisa, algo que você gostaria de acender uma lâmpada amarela para que os novos líderes tivessem atenção, algo que você possa compartilhar com a gente? Alguma coisa que vale a pena? Preste atenção, liderar é isso. O que você diria para nós? E, primeiro, é importante se autoconhecer e Uhum. ter um autocontrole, saber parar, analisar, olhar e ter comprometimento. Se comprometer com as ações, né? Traçar ali uma meta de trabalho, focar na questão do respeito e seguir adiante. Perfeito. Uma dosezinha de medo é importante, porque daí a gente... Som sumiu aqui. Desculpe, mas Voltou. É importante que a gente se comprometa, que a gente assuma a responsabilidade. Quando a gente assumir uma função, a gente tenha consciência dos prós e dos contras e que a gente execute da melhor forma possível. Chega num ponto que eu acho que não serve mais para mim, a gente precisa ter a hombridade de chegar e falar, olha, até aqui eu executei, daqui por diante eu já não tenho mais condição de seguir. É Uhum. muito mais bonito do que ficar empurrando. Sem Então, dúvida. se comprometa, né? Se comprometa, respeite a sua equipe, trabalhe em equipe e faça com dedicação. Muito bom. Acho que tudo que a gente faz e que a gente coloca a emoção, né? Claro que seguindo as regras, seguindo as normas, porque elas se fazem Reforça. necessárias, mas não tem como não acontecer e não dar certo. Né? Beleza. Maria, E oi. ter muita fé, que é o que nos mantém. Tá ótimo. Maria, gostei muito da nossa conversa. Acredito que possamos voltar a conversar outras vezes. Eu tenho feito isso com os nossos entrevistados. De vez em quando o assunto evolui, eu chamo de novo para a gente fazer uma conversa complementar. Muito obrigado a você por ter dedicado esse tempo a nós. E a vocês que nos ouvem, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no YouTube e no Spotify. E tendo algum assunto para tratar conosco, nos procure. Teremos o maior prazer em analisar o seu caso. Obrigado e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você.